Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora, com seu poder, desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai, que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa. Visita essa casa, visita este lugar agora. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar, que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa, eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora, e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje, o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida, você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela,
praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui, emprega tudo que possuís na aquisição do entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas e invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você e quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários, a resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus e nos movermos da maneira certa como agrada o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil
com quem usa palavras erradas. Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida, fecha portas, cria lembranças dolorosas, encerra diálogos, assassinam esperança e pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você, porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais de sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos. Porque eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham, isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta, porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas e depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado, escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, sabe, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, sabe, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, sabe, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério, sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali,
Sabe, quando o homem larga as pedras, Deus age. Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas, colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, sabe? Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem um casamento. São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, sabe, a parte que você se indispôs com as pessoas. Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários, palavras certas preservam. Escreve aí, palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora declarar, eu quero antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25, 25. Eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos, sabe? Tem o botão compartilhar aí, e alguns, o botão compartilhar é uma setinha. Aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto, clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, um culto profético tremendo. Eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário da igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela, e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia. Eu convido você a se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né, já está tendo acesso a alguns livros nossos, e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os 2 juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir, para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá?
É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos, ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje, declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus. Provérbios 25, 25. Finalmente, ouvir boas notícias em uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na 4ª declaração, amém? Amanhã vamos fazer a 5ª, serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça. Opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço, Satanás, que caia por terra todo engano das trevas, que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa e que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Libero essa palavra sobre a tua vida em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vida, paz, alegria, abundância, prosperidade, salvação, transformação e uma vida extraordinária. Meu Deus, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos de cada pessoa do Brasil, das nações que estão orando junto conosco. Que o Senhor possa visitar cada um dos Teus filhos e filhas. Senhor, nós clamamos pela presença de Jesus Cristo, sim. Chamamos pela presença gloriosa do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, e pedimos a Deus, toque em cada uma dessas áreas que nós estamos apresentando diante de Ti, e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, sim, ó Deus. E aonde houver pessoas doentes, que elas sejam curadas, que os sobrecarregados recebam alívio, que aqueles que estão perdidos sejam encontrados, e aqueles, meu Deus, que precisam de uma resposta, de uma direção divina, que essa resposta chegue. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está visitando pessoas do Brasil que estão fazendo esse propósito, pessoas do exterior que estão também nesse propósito. Há uma visitação de Deus. Eu saí agora há pouquinho da oração e o Senhor estava falando muito comigo. E o Senhor estava falando comigo sobre algumas correções. Quando você se alinha ao propósito de Deus, as coisas boas começam a acontecer na sua vida. E se você está desalinhado de uma direção que Deus te deu, de uma instrução que o Senhor colocou no seu coração, alinhe-se a Deus hoje. E diga a Deus, ainda que eu não queria seguir esse caminho, eu vou seguir. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu creio que Deus fala conosco e nós, que muitas vezes resistimos a essa direção do Espírito, a essa palavra que Deus nos deu, a esse conselho de Deus na nossa vida. Por isso, você que está aí me ouvindo, siga a direção de Deus a qualquer custo. A qualquer custo. O que vem de Deus é cheio de paz. O que vem de Deus é honesto. O que vem de Deus é bênção. O que vem de Deus é transformador. O que vem de Deus é inigualável. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. No alinhamento haverá a transformação. No alinhamento haverá a mudança. No alinhamento haverá um favor tão incrível, tão sobrenatural, que até onde você foi rejeitado, ali você será um testemunha da glória de Deus. E todos que estiverem próximos a você verão Deus te honrando, Deus operando grandes coisas na sua vida. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. A obra de Deus na tua vida será tão grande e servirá de testemunho para tantas pessoas, muito além do que você imagina, que você se alegrará em toda a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra do Senhor para você, que está em Josué capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, gente. É muito sério o que eu vou compartilhar com vocês essa noite. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã era um dos soldados de Josué. E Acã fez o que o Senhor não havia dito para ele fazer. O Senhor havia dado uma ordem a Josué e a todo o exército, que eles não pegassem nada, nenhum tipo de despojo daquele lugar de Jericó,
que o Senhor daria a vitória a eles. Os muros caíram, a vitória foi esmagadora, foi uma grande conquista. Mas a Bíblia diz que Acã tocou em algo que não deveria tocar. Pegou uma capa babilônica que ele não deveria mexer e segurou, desobedeceu. Josué, confiante de que a próxima vitória seria tão esmagadora quanto foi em Jericó, mandou poucos homens a Ai, e ali eles perderam a batalha e foram envergonhados. Josué fica desnorteado porque o Senhor disse que estaria com eles. E quando Josué vai a Deus para buscar conselho, para buscar direção, para saber o que estava acontecendo, o Senhor falou a Josué que havia pecado no meio do povo. E quando Josué ele escavou um pouco mais e buscou o culpado, ele encontrou. E o culpado foi Acã. E ali houve um episódio triste, onde Acã e toda a sua casa foram destruídos, porque haviam amaldiçoado por meio de uma desobediência. Por meio de uma desobediência, eles haviam amaldiçoado todo o exército. Mas o Senhor deu vitória a Josué depois disso. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. O propósito de Deus para a sua vida é para ser aceito e não alterado. Quando Deus te der uma direção sobre algo, não altere. Faça exatamente como Deus disse. Independente se você vai agradar as pessoas ou se você vai desagradar. Independente se você vai ser aceito ou se você não vai ser aceito. Se elas vão entender ou se elas não vão entender. Você tem que seguir a direção que Deus está colocando no seu coração. Você tem que seguir o que o Espírito de Deus colocou aí dentro de você. E eu aprendo algumas coisas tremendas. Por exemplo, Jonas. Jonas foi um outro caso bíblico. Deus deu para ele uma direção muito clara, que ele deveria ir a Nínive e pregar a Nínive. Só que ele decidiu fugir para Tarsis. Pegou um navio e foi para Tarsis. Lá no meio do mar, houve uma grande tempestade e então o dono do navio descobriu que o problema estava com Jonas. Quando o problema foi lançado no mar, a tempestade acabou. E aqui eu aprendo mais algumas coisas. Antes de falar da Universidade da Baleia, porque Jonas ele passou pela Universidade da Baleia, a Bíblia é muito clara que o marinheiro estava carregando um rebelde homem de Deus no seu navio. E por carregar um homem rebelde no seu navio, ele experimentou uma tempestade que poderia ter matado ele, que poderia ter destruído o negócio dele, que poderia ter matado seus homens, que poderia ter acabado com seus sonhos e seu destino. Nós não queremos que algumas pessoas saiam da nossa vida, mas há pessoas que são como Jonas, estão desobedecendo a Deus claramente. E você seguir um Jonas é uma das coisas mais tolas, mais problemáticas e mais perigosas que você pode ter na sua vida. Não siga Jonas. Não siga gente que está em desobediência com Deus. Não siga gente que claramente está numa rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu propósito. Todo aquele que seguisse Jonas naquele momento iria enfrentar as tempestades. Às vezes é melhor você estar do lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem grande conhecimento, de uma pessoa que não tem grande expressão diante dos homens, mas que é uma pessoa que está alinhada com o propósito eterno. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós nos conectamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos mostra. Eu, certa feita, trouxe uma pessoa para ministrar num evento meu, que parecia ser uma pessoa assim que tinha um conteúdo riquíssimo e que poderia agregar. Mas sabe, ter trazido aquela pessoa foi ruim para mim.
Por que foi ruim para mim? Porque quando terminou a live, pessoas que caminham comigo já há muito tempo, sabe, eu me sinto muito abençoado que pessoas que desde a minha primeira escola de profetas, que eu fiz lá em Santa Maria, inclusive, lá em Santa Maria foi a minha primeira escola, muitas delas caminham comigo até hoje e eu as ouço. E algumas das pessoas, sabe, que têm caminhado comigo há muitos anos, que nós temos, eu creio, estamos andando no profético, estamos andando juntos, buscando ouvir a Deus e como intercessores. E eu ouço essas pessoas e muitas delas entraram em contato comigo e disseram, olha, você trouxe uma pessoa para ministrar que nós a conhecemos e essa pessoa é assim, 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 assado. Foi uma pessoa que me falou, daqui a pouco veio outra mensagem, daqui a pouco veio outra mensagem, depois veio outra mensagem, depois veio outra mensagem. E um detalhe, só de pessoas antigas que me acompanham, pessoas que a gente sabe que quando a gente se vê na escola, a gente se cumprimenta, existe um amor, um carinho especial por esses irmãos que nos acompanham, são pessoas que caminham com a gente mesmo. E eu disse, opa, peraí, eu já tinha marcado, inclusive, um outro evento para essa pessoa estar. Então eu fui consultar o Senhor. E o Senhor me disse, esse é um Jonas? Olha as tempestades que ele traz junto. Essas pessoas o conhecem. Ok? Tive que pedir para alguém da minha equipe, vai lá e cancela a agenda. Vai lá e cancela, porque não dá para me caminhar com essa pessoa. Não posso caminhar, ainda que seja uma pessoa boa, de palavra, uma pessoa que tem um grande entendimento, uma riqueza de entendimento, ainda que haja uma unção ali genuína de Deus, eu não posso mais andar com essa pessoa. Os Jonas, se você segue um Jonas, você atrai tempestades para a sua vida. Não siga alguém que está em desobediência com Deus. Uma pessoa que está em desobediência com Deus, você pode ter sérios problemas. E a Bíblia diz que Jonas, ao ser lançado para fora da embarcação, Jonas foi engolido por um grande peixe. Podemos dizer que era uma baleia ou um grande peixe, mas ele passou pela universidade da baleia. Ali ele teve que se arrepender. E quando ele se arrependeu e se alinhou com Deus, então ele já era uma pessoa que poderia ser seguido novamente. É isso que eu quero que você entenda. Tenha cuidado com pessoas que são candidatas a estar na universidade da baleia, do grande peixe. Sabe, alunos dessa universidade são perigosos para você estar conectados. Para você estar conectado. Porque você pode atrair tempestades para a sua vida desnecessárias. Desnecessárias. Caminhe com gente que está alinhado com Deus. Gente de propósito, gente que tema a Deus, gente de caráter, gente de integridade, gente de família. Sabe? Porque o que existe de aventureiro aí, tem muito aventureiro. E tem Jonas. Então, guarde essa palavra. Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Essa é forte, hein? Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Se Deus te dirigiu a algo, é aquilo ali e pronto. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, certo? Você que ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, tá? Pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? É gratuito, bate um print aí. Não consegui baixar. Algumas pessoas dizem, não consegui baixar, dá erro. Então pega uma folha em branco, tá? Mas eu afirmo para você que muita gente conseguiu, né? Agora, se você não conseguiu, pega uma folha em branco, tá? E faz exatamente isso, ó. Pega as 7 áreas aí e nós vamos apresentar a Deus. Hoje é o 6º dia do nosso propósito, nós vamos ficar 21 dias aqui. Eu falhei um dia, não tem problema, permanece firme. Eu quebrei o jejum, permanece firme, certo? Porque tem gente aqui que está orando por você também. Então fica firme aí no propósito. Eu quero convidar todos vocês. Amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu tenho uma palavra profética para te entregar, o culto vai ser profético, vai ser uma grande maravilha do Senhor. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Te espero, te aguardo, vai ser maravilhoso. Amém?
O meu segundo anúncio que é até amanhã ao meio-dia, para você que quer se tornar nosso aluno na Academia Quino Global, eu estou quase que dando para você de presente o primeiro mês, tá? E se você ficar um mês ali na escola e não gostar, aí você cancela a sua assinatura, certo? Mas a Academia Quino Global é uma escola para aqueles que querem caminhar mais junto com a gente, aqueles que amam o profético. Eu estou num módulo chamado Treinamento Profético e esse módulo está sendo incrível. E eu tive um desejo no meu coração de, sabe, abrir para todo mundo. Bom, para você que quer participar, o primeiro mês para você vai ser apenas R$1, tá? Para você entrar, para você participar, para você ver como é que é. Daí fechou os 30 dias, não quero mais participar, você vai e cancela. Você mesmo cancela ali pelo próprio aplicativo, você cancela e tudo tranquilo, certo? E eu entendo que vai ser uma semeadura na tua vida. Então, tá aí o meu convite para você, vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa intensidade, sabe da nossa entrega e eu convido você a caminhar junto com a gente. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Salmos 91. Eu quero declarar agora e quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 100, com 1000, com 10.000, com quantas pessoas você puder compartilhar nessa live, compartilha em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assolem ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nessa oração da vida extraordinária, tem uma característica que está me chamando a atenção. O que tem de gente do exterior que está me acompanhando nessa jornada é muita gente. Então eu quero pedir a você que mora no exterior, isso é um mover de Deus, tá? Você que está morando no exterior e conhece outros brasileiros aí, compartilha essa oração com eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida de vocês também que estão morando fora do país, certo? Manda aí para brasileiros que moram na cidade que você está, no estado que você está, no país que você está, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês. E um outro detalhe, não consegui manter as orações com 15 minutos, tá? Então eu estou indo a 20, 21, tá? Por quê? Porque eu entendi uma coisa que, por mais que eu queira diminuir para todos participar, eu tenho que concluir aquilo que Deus me falou para concluir. Então eu não posso fazer, sabe? Eu não creio no evangelho gourmet, eu creio que nós temos que falar tudo aquilo que Deus quer que a gente fale, ok? Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus, levanta a tua planilha aí diante de Deus e vamos orar. E você que não tem planilha, tá? Faça uma, pega um papel em branco e faça, se você não conseguiu baixar, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos ao Senhor o Teu favor. Colocamos diante de Ti os pedidos em favor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos e do nosso futuro. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra, a mesma palavra que eu liberei pela manhã. Deus proverá de uma forma abundante e sobrenatural. Eu libero essa palavra sobre cada pessoa que está nesse propósito de oração junto conosco. Senhor, derrama da Tua graça sobre Teus filhos e profetizamos bênção em todas as áreas que estamos apresentando diante de Ti. E pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos um sobrenatural. Toque, Pai, com o Teu poder e toque com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que aqueles que estão fracos, desanimados, cansados,
aqueles que estão cambalhantes na vida, que o Senhor dê um ânimo novo sobre eles. Senhor, aquele que teve perdas financeiras, aquele que faliu, aquele que teve, Senhor, decepções na vida financeira. Eu oro, Senhor, para que o Deus provedor, o Senhor que é o nosso pastor e que nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas e que prometeu prover a nós, que prometeu que nada nos faltará. Senhor, nós colocamos a nossa fé nesse Deus provedor. Sim, cremos em Jesus Cristo, cremos na sua palavra e profetizamos provisão sobrenatural. Oramos também por aqueles que estão doentes, fisicamente ou emocionalmente, sejam curados agora. Jesus Cristo cure, a nossa fé está em Jesus. Eu coloco a minha fé em Jesus e cada pessoa que está aqui orando comigo também coloca a sua fé em Jesus e por isso nós declaramos saúde agora, saúde total, saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti os pedidos de oração e pedimos Tua bênção e Teu favor, Senhor. Amém e amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilha, meu irmão, compartilha em nome de Jesus. Estamos andando juntos, estamos no mesmo espírito, eu creio nisso. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quantos de vocês vão estar aqui comigo às 6 da manhã no domingo. Vamos liberar a nossa fé, vamos entregar a Deus como primícia, estarmos na oração amanhã pela manhã. Convido você a estar com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.